Tatiana Camassi, trabalho como coach de relacionamentos e terapeuta sistêmica familiar. As duas abordagens, né, eu uno as duas e fora as outras também, né, as outras técnicas, para que a gente consiga principalmente libertar, né, se libertar de alguns padrões que a gente encontra aí na nossa vida, que às vezes a gente nem sabe, inconscientemente, às vezes a gente só repete padrões na nossa vida que a gente herda dos nossos ancestrais, de que a gente é ensinado, né, do meio que a gente vive, são os nossos referenciais de relacionamento. Por isso que eu trago temas aqui que são de interesse das pessoas, para que as pessoas possam principalmente melhorar as suas relações, os seus relacionamentos. Antes de mais nada, a relação consigo mesmo, né? Essa relação de você com você mesma. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa entender que a gente também se relaciona com a gente mesmo. E muitas vezes, quando a gente não tem essa consciência de se relacionar com a gente mesmo, às vezes a gente se abandona, às vezes a gente se esquece, às vezes a gente esquece de olhar para nós, para as nossas necessidades, para as nossas carências, para tudo que envolve essa questão desse relacionamento. Fora isso, quando a gente se relaciona bem com a gente consegue se relacionar melhor com as outras pessoas. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece os nossos limites, quando a gente conhece essa relação, né? Quando eu tenho essa relação boa comigo, quando eu conheço tudo que eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo cada vez melhor me relacionar melhor com as pessoas. E quando a gente fala de relacionamento, muitas pessoas falam, né? Ah, mas eu sempre tive dificuldade de me relacionar, eu sempre tive problemas de relacionamento, eu tenho problemas para me relacionar com pessoas, né? No trabalho, com parceiros, com namorados, com marido, esposa, enfim, com filhos, com os pais. Então, essa questão é primordial para que a gente entenda que, assim, quando a gente olha para dentro de nós, porque muitas vezes a gente procura fora, e esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer, é de ficar procurando fora aquilo que está dentro de nós e aquilo que a gente precisa resolver. Muitas vezes a gente olha para fora, que eu quero dizer assim, para fora, para as outras pessoas, para os outros relacionamentos, e acredita que assim o problema está no outro, que essas relações, que é o outro que tem que mudar, que é o outro que tem que fazer, que é o outro que é o problema. E eu não estou dizendo que aqui o problema é nosso, né? O problema é seu. Não, mas simplesmente que a gente precisa olhar para dentro de nós para saber, para reconhecer o que em nós atrai determinados tipos de situação, determinado tipo de pessoa. Então, é sempre importante a gente ter essa consciência, porque a consciência é que nos traz essa liberdade de escolher melhor, de saber o que em mim. Eu costumo dizer que, na verdade, assim, imagina a seguinte situação, né? Quando você se relaciona com outras pessoas, às vezes a gente fala, né, que a gente escolhe, mas na verdade existe algo que une as pessoas. Por quê? Existe algo em você que o outro parceiro tem, ou que é parceiro, que o parceiro tem. Imagina a seguinte situação, né? Imagina, eu costumo dizer assim, imagina um quebra-cabeça, né? Ou peças que se encaixam, sabe? Aquelas pecinhas, ou de Lego, assim. Na verdade, você tem uma pecinha. E a outra pessoa, o seu parceiro, a sua parceira, tem outra pecinha. E essas pecinhas, elas se encaixam. Então, aquilo que você tem, de alguma forma, é o que o parceiro também está procurando e aí se encaixa. Porque o que você tem, o outro também tem e aí vai se encaixar. Ou não é que o outro também tem, mas vai ter algo em você que vai atrair esse parceiro,
que vai realmente encaixar nessa peça, para que vocês comecem a ter esse relacionamento, né? E muitas vezes a gente não tem consciência dessas dores que a gente carrega, desses emaranhados que a gente acaba atraindo essas situações para nós, né? Então, quando a gente fala aqui de relacionamento, a gente precisa realmente entender que relações são importantes, porque elas nos fazem crescer. Os relacionamentos, sem os relacionamentos, a gente não cresce, a gente não evolui, porque a gente não tem ninguém para dizer pra gente, para mostrar pra gente que existe algo ali, né? Que existe uma dor, ou que existe algo que a gente precisa olhar, porque o parceiro tá o tempo todo te mostrando, ou a parceira tá o tempo todo mostrando para você que tem algo ali que você precisa ver e que você muitas vezes não quer ver, né? Então, por isso que muita gente foge e não quer se relacionar, porque fala, eu vivo bem sozinha, né? Às vezes vive cercada de animais e não consegue ter parceiros, né, ou parceiras, porque não acredita que pode ter uma relação saudável, né? Uma relação em que haja uma troca do dar e receber, que é tão importante, que Bert Hellinger, aí eu vou falar das constelações, né? Bert Hellinger trouxe para a gente, principalmente, essa questão do equilíbrio dentro dos relacionamentos, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. O que é isso, né? Aquilo que eu dou, que o outro toma, ele fica em débito e quer fazer o que? O movimento de dar, porque assim ele fica em débito, então aquilo fica ali dentro dele querendo devolver. E isso é natural, faz parte da natureza de todos nós. A gente, quando recebe algo, automaticamente a gente quer devolver algo. Então é assim que funcionam os relacionamentos. É nessa questão do equilíbrio. E a gente realmente precisa ver, olhar para isso de uma forma melhor, mais com esse olhar de troca, de equilíbrio. E muitas vezes esse equilíbrio não acontece e essa troca não acontece. Então a gente realmente precisa ter essa consciência de que essa troca precisa ser estabelecida, de que esse equilíbrio ele precisa acontecer. E para que isso aconteça, a gente precisa se conhecer. A gente precisa se autoconhecer, conhecer a nossa história, saber de onde a gente veio, qual é a nossa história, quais são os referenciais que a gente tem de relacionamento. Eu falo isso o tempo todo, mas é porque assim, é necessário que a gente se conscientize e que a gente consiga enxergar os referenciais que a gente teve no passado. Quais foram os seus referenciais? Provavelmente do seu pai e da sua mãe, né? do seu meio familiar, que é da onde você tirou a referência que você tem de relacionamento, de relações. E falando nisso, a gente fala sobre a questão de você ter consciência sobre isso. E muitas vezes a gente tem consciência, mas a gente não quer mudar. Muitas vezes a gente não tem consciência e aí não consegue mudar. E aí existem principalmente a questão dos conflitos que existem dentro desses relacionamentos por conta de um não querer abrir mão, o outro não querer abrir mão. Eu tenho razão, você tem que me ouvir, eu tô certa e você tá errado. Então tudo isso influencia de maneira negativa, aprisionando as pessoas e fazendo com que essa relação se torne doentia e não saudável. Quando a gente realmente entende que a gente precisa estabelecer um vínculo saudável com o outro, antes de mais nada eu preciso estabelecer um vínculo saudável comigo. Esse vínculo de olhar para dentro de mim. Mas o olhar para dentro de mim é o olhar realmente, o que está acontecendo? Qual é a dificuldade que eu estou tendo aqui? O que realmente eu preciso fazer
para haver essa mudança. E a mudança, ela se torna necessária. Mas acontece que a mudança ela não é fácil, né? Não é fácil a gente mudar. E tem uma coisa que assim, nenhuma pessoa quer mudar, inclusive eu, né? A gente não quer mudar, porque aonde a gente está é o conhecido. Dar um passo além, dar um passo diferente, a gente, além de ter algo no sentido dessa lealdade que a gente tem com o nosso sistema, né, de que se eu fizer isso, eu não vou pertencer ao que tem aqui, ao que existe dentro dessa nossa história familiar, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa entender que existe muitas vezes algo que a gente chama de lealdade. Essa lealdade é o que a gente fala assim, de essa lealdade a pertencer ao sistema. Como é que funciona isso? Essa lealdade, ela faz com que a gente fique aprisionado a padrões de comportamentos, de situações e de experiências anteriores, que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue fazer diferente. Então a gente acaba não tendo essa consciência e existindo essa questão da lealdade que fica, né, que de alguma forma te aprisiona aí nessa situação e você não consegue fazer diferente. Só que muitas vezes e muitas pessoas não têm essa consciência de estar leal a um sistema. E quando a gente fala leal a um sistema, quando eu falo de lealdade, frequentemente existe uma lealdade, por exemplo, com a mãe, né? Porque quando eu falo de relacionamento, eu falo de referenciais que a gente tem, de referências que a gente tem, o que teve do passado e que a gente tem como certo, que a gente tem como algo que faz diferença na nossa vida. Então, quando a gente fala isso, né, de referenciais, a gente precisa entender que a gente traz essas referências dentro de nós e na nossa vida. Então, essa lealdade, o que a gente chama de lealdade cega. Por quê? Porque muitas vezes a gente se sabota, a gente boicota, a gente sabota a nossa felicidade para pertencer, para ser leal. Ser leal a quem? Frequentemente a alguém ali do sistema que não teve sucesso ou que de alguma forma teve problemas no relacionamento ou que de alguma forma nos aprisionou em algumas situações ali, falando, olha, você é minha vida, você não pode ir embora, você tem que ficar aqui, você tem que cuidar de mim, eu cuidei de você a vida inteira. Então tudo isso faz com que você fique aprisionado dentro desse sistema, dentro dessa história, sem ter consciência de que é isso que aconteceu lá atrás e que te faz ficar dentro desse sistema e ficar aprisionado a essa lealdade. Então, quando a gente fala, a gente precisa entender que tipo de lealdade a gente tem e está preso a essa lealdade que a gente tem com essa família, com esse sistema familiar e a quem a gente está leal. E aí, assim, para entender melhor sobre isso, quando a gente fala de lealdade, a gente precisa entender que existe sim isso. Só que a gente precisa nos libertar. A gente como adulto hoje, a gente precisa ter consciência disso, de que a gente não é mais criança, a gente não precisa mais seguir padrões de comportamentos que outras pessoas fizeram. Não é fácil fazer esse movimento, né, de se libertar desses padrões. O fácil é ficar, mesmo tendo insucessos, mesmo tendo problemas no relacionamento, mesmo tendo conflitos no relacionamento, é muito mais fácil para as pessoas ficarem dentro dessa situação e se permitirem ficar ali, porque no fundo
elas estão querendo, todos nós, né? Todos nós como seres humanos, a gente quer pertencer. E existe algo, né, na natureza que realmente faz e traz esse pertencimento. Quando a gente fala de pertencimento, né, Bert Hellinger trouxe para a gente muito essa dinâmica, e a gente observa isso nas constelações, que esse pertencimento é necessário e todos, independente do que fizeram, independente das ações que tiveram, todas as pessoas têm o direito de pertencer. Então esse pertencimento é para todo mundo, independente do que eu faça ou deixe de fazer. Mas acontece que existe alguém, né, às vezes algumas pessoas que não têm consciência disso, ou que ainda tem essa consciência arcaica, né, de estar nesse movimento aí de ficar preso lá no passado e de repetir esses padrões, porque o normal, né, o que são as normas, o que vem das normas da família, o normal é fazer isso. Então o normal é, se alguém da família não ou casou e depois viveu um relacionamento ruim a vida inteira, o normal é que todas as outras pessoas e as outras gerações também façam isso. Se eu tenho um relacionamento doentio, em que o outro, né, a outra pessoa, o homem ou a mulher que seja, me trai o tempo todo, e eu fico aqui neste lugar e aceito tudo isso, e eu passo para os meus filhos, ou para minha filha, ou para o meu filho, essa questão de que, olha, sabe, homem é assim, ou mulher é assim, e o meu papel é esse, né, de ficar aqui, de aceitar tudo quietinha desse jeito. Eu estou passando para as próximas gerações exatamente isso, que essas próximas gerações, que isso é o certo a fazer, que isso é o normal, porque segue as normas da família. Então, isso é essa lealdade cega. Isso é ficar aprisionado em padrões de comportamentos que já não servem mais, que já não fazem mais sentido e de que não ajudam o sistema a crescer. Eles ajudam e, na verdade, esse sistema a ficar preso e a não evoluir, ou seja, a ficar preso na doença e não ter essa liberdade de ir para... Exatamente, assim nasce o padrão. Então, de evoluir, né, de você pensar como é que eu vou fazer para trazer o meu sistema familiar para algo mais saudável. Então, eu me liberto desse padrão doentio, agradeço tudo que foi, reverencio todas as pessoas, todo o meu passado, deixo com as pessoas do passado aquele sofrimento, aquela dor e tudo aquilo mais, e consigo realmente me libertar para que eu possa levar o meu sistema para um futuro melhor, para que as próximas gerações tenham liberdade, para que as próximas gerações tenham condições de ter relacionamentos melhores e mais saudáveis. Por isso que eu falei aqui sobre essa questão, principalmente, né, da gente saber dialogar melhor com o parceiro. Porque muitas relações também, muitas pessoas me procuram porque, assim, as pessoas não têm esse diálogo. E quando a gente fala de diálogo, a gente precisa entender que diálogo não é só um falar e o outro escutar e tá tudo bem, eu aceito tudo e tá tudo certo e eu digo amém. Não, diálogo é quando a gente fala aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, aquilo que é importante para nós, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, mas com respeito ao outro, porque o outro ele está ali exatamente porque da mesma forma que eu mereço respeito, o outro também merece respeito. Então existe essa parceria de dialogar, né, do que eu falo para o outro, mas muito do que eu ouço, do que eu me coloco no lugar de ouvinte, do que o outro está me trazendo, do que o outro está me trazendo como aquilo que ele gosta, aquilo que é importante para ele.
Então aí existe essa troca, esse equilíbrio, essa parceria do diálogo, daquilo que a gente realmente faz no dia a dia. Então por isso que se libertar desses padrões, né, de relacionamentos doentios, de sair desta condição desses relacionamentos doentios, a gente precisa colocar isso, né, dar esse passo adiante e realmente fazer algo para que a gente possa se libertar disso. Agora, ter consciência desses padrões é extremamente importante. Por isso que eu costumo colocar aqui, eu sempre falo, né? Eu falo que assim, eu fico colocando aqui para que a gente cada vez mais tenha mais consciência daquilo que eu tenho no meu sistema, daquilo que eu tenho dentro de mim, porque quanto mais eu conheço o que está dentro de mim e toda a minha história de vida, da minha família, né, do meu sistema familiar, eu tenho mais possibilidades de crescer, eu tenho mais possibilidade de evoluir, eu tenho mais possibilidade de sair desse padrão doentio para ir para um padrão melhor. Isso não quer dizer que eu seja melhor, né? Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que o meu pai, melhor do que a minha mãe, melhor do que as pessoas que vieram antes de mim. Não. Quer dizer que eles fizeram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tinham. E a partir do que eles me entregaram, eu pego isso e consigo fazer algo melhor com a consciência do que eu tenho hoje e de tudo, a vivência, né, as experiências que a gente tem na vida. Então, quando isso acontece, a gente vai evoluindo. Porque existe um erro também muito grande dentro dessa questão, que muitas vezes quando a gente fala de melhorar o sistema, de fazer algo melhor e mais saudável para o sistema, tem muita gente que tem essa questão, aqui eu vou dizer, da arrogância, né? De se arrogar melhor do que os pais, de se arrogar melhor do que as pessoas que vieram antes. E aí entra numa dinâmica muito ruim também, porque a força vem do passado. A força da ancestralidade, da sabedoria vem do passado. Quando a gente se coloca num movimento de se achar melhor, de se achar mais competente, de se achar mais dono de tudo, né? Dono da sabedoria, eu sei mais do que você fez tudo errado, você não soube fazer. Quando eu me coloco nesse movimento de fazer isso, eu me coloco no movimento de me arrogar maior do que eles. E isso é extremamente ruim, isso é extremamente negativo. E quando a gente faz isso, a gente perde a força. A gente não consegue seguir, a nossa vida fica empacada, os nossos relacionamentos ficam empacados, ruins, aprisionados, porque a gente perdeu a força da gente receber toda essa sabedoria, toda essa força dessas pessoas que vieram antes de nós. Então, a dica é que a gente saiba realmente receber tudo isso que eles fizeram, toda essa, de pegar aquilo que foi bom e aí sim melhorar e passar para frente, passar para as próximas gerações algo melhor, algo mais saudável, mas reverenciar o que recebeu deles. Reverenciar e saber que eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência do que eles tinham. E isso é um movimento de humildade, de ser humilde para reconhecer a força que eles tiveram. Porque se a gente olhar para trás e perceber que assim muitas coisas eles viveram que não foram fáceis. Olhando para a nossa vida hoje, olhando para a vida deles do passado, a gente consegue perceber nitidamente que muitas coisas eles sofreram, eles viveram muitas coisas dolorosas e difíceis, mais do que nós hoje. Então, olhar para isso é reconhecer o papel deles, o lugar deles como de força e de sabedoria dentro do sistema. Então, um erro muito comum é esse. Então, por isso que eu coloquei aqui, frisei bem, para que a gente entenda
que a gente tem um lugar nessa hierarquia, né? Que a gente tem um lugar neste meio, que a gente tem um lugar dentro desse sistema. E a gente precisa estabelecer, a gente precisa estar no nosso lugar certo. Então, qual é o meu lugar certo? O meu lugar nessa escala é de filho dos meus pais, de neto dos meus avós, de bisneto dos meus bisavós. Esse é o meu lugar. E é isso que a gente precisa se colocar e a gente precisa entender. Então, quando a gente fala disso, né, dessa força, dessa energia e desse diálogo, voltando aqui, né, desse diálogo que a gente tem aí, que a gente precisa realmente colocar, de ter um tempo para você, né, para que a gente possa saber, né, e caminhar dessa forma. A gente precisa principalmente ter esse cuidado com a gente, ter esse olhar de cuidado, de sabedoria, de orientação, de saber ouvir, de saber se colocar no nosso lugar, de saber a que lugar eu pertenço, né? E quando a gente fala de diálogo, né, voltando aí, o quanto é importante a gente dialogar com o parceiro. E qual é a melhor forma de dialogar? Primeiro a gente precisa ter um diálogo com a gente. Primeiro a gente precisa ter um diálogo interno com a gente mesmo. Conhecer as nossas limitações, conhecer qual que é as minhas necessidades, conhecer quais são as minhas emoções. Então ter um diálogo comigo mesmo. De ter, na verdade, uma intimidade emocional com a gente. Para que a gente tenha essa intimidade emocional, a gente precisa ter esse autoconhecimento. A gente precisa parar, a gente precisa se observar, a gente precisa ter um tempo com a gente precisa ter esse tempo de observar os nossos pensamentos, de ficar sozinho com a gente mesmo. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinha. Mas assim, o que a gente precisa entender é que não existe uma solidão, existe uma palavra hoje que a gente fala muito e que a gente ouve, que é solitude. A solitude é quando a gente se vê nesse movimento, né, nessa situação sozinha, e a gente se sente bem. Por quê? Porque a gente se sente bem na nossa companhia, porque a gente não quer mais evitar de estar sozinho com a gente. Porque quando a gente entende que a gente tem a nossa companhia, quando a gente entende que a gente tem o nosso amor, quando a gente entende que a gente tem a nossa atenção, quando a gente está presente na nossa vida, a gente para de pedir para o outro, ficar aquele pedinte, sabe? Aquela pessoa pedinte que fica só pedindo para o outro: eu tô aqui, você tem que olhar para mim, você tem que me dar isso, você tem que me dar sua atenção, você tem que me dar seu carinho. Eu fico um pedinte emocional. Então eu paro de ficar pedindo para o outro e começo a me dar isso. Então quando a gente observa, quando a gente tem essa solitude, quando a gente tem esse movimento junto, nosso com a gente mesmo, a gente se coloca nessa situação de estar sozinho. Sim, é bom. E a gente não sente mais solidão. A gente sente a nossa presença, porque a gente não precisa da presença do outro. Eu não estou dizendo que a gente vive melhor sozinho. Eu estou dizendo que a gente vive bem quando a gente está sozinho com a gente mesmo. Isso é solitude. E aí a gente não tem medo mais da solidão. A gente não tem medo mais de ficar sozinho. Ok? Então veja se faz sentido para você. E comece a observar a sua vida, comece a observar a sua história, comece a observar os seus sentimentos, as suas emoções, comece a ter esse contato com você mesmo, essa intimidade emocional com você. E aí, com o passar do tempo, quando você se dá esse momento, quando você se vê, quando você se olha, quando você se cuida, quando você tem esse movimento, quando você tem esse momento de você com você mesmo, de ter essa solitude com você, de reconhecer quem você é, de reconhecer as suas habilidades, os seus talentos, de saber as suas fraquezas, de saber as suas forças, sim,
aí você tem essa capacidade de se desenvolver, de você ter uma intimidade emocional com o outro a partir do movimento que você teve com você mesmo. Então, essa intimidade emocional precisa primeiro acontecer com você, para depois você ter essa intimidade emocional com o seu parceiro. E aí, quando a gente fala de intimidade emocional, é de você realmente, quando você se conhece, você passa a conhecer aquilo que você gosta, a dizer para o outro aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que é importante para você, os seus desejos, os seus sonhos, e você para de se abandonar, você para de abandonar os seus desejos, os seus sonhos, entende? Então faz sentido para você isso, que quando você tem essa intimidade emocional com você, você para de se abandonar e começa a se conhecer e começa a se entregar para você mesmo. E a partir disso você começa a ter uma intimidade emocional com o outro. E você começa a se entregar para o outro. Você se abre para a vida e não tem mais medo dela. Você se abre para o amor, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Porque na verdade a gente nunca sabe. Mas quando a gente tem isso, quando a gente se abre para a vida, a gente se abre e se liberta. E entende que, ok, eu não tenho controle sobre os outros, mas eu tenho controle sobre mim. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer na minha vida, na minha história, no que os outros vão fazer comigo, ou vão fazer, ou vão, né, se vão embora, se não vão, se vão ficar. Eu não tenho controle sobre nada disso, mas eu tenho controle sobre mim. Então, se o outro for embora, eu vou sobreviver. Se o outro não quiser mais ficar comigo, eu vou sobreviver, porque eu sei cuidar de mim. Vai doer? Sim. Mas eu vou sobreviver. Então, é isso que importa. Então, ter esse diálogo com o parceiro, antes de mais nada, é ter esse diálogo com você, essa intimidade emocional com você, esse autocuidado, esse momento que você tem com você mesmo. Muitas vezes a gente espera que o outro mude, a gente espera que o outro faça, só que isso você consegue entender que assim, quando a gente quer que o outro mude, a gente está de alguma forma, a gente não aceita que o outro é como ele é. E no fundo, quando a gente não aceita o outro como ele é, no fundo a gente não aceita a gente como a gente é. Porque quando eu quero que o outro mude, porque de alguma forma o outro está me mostrando algo que tem aqui dentro de mim que eu não quero ver e que eu não quero mudar. E por isso eu acho que é ele que tem que mudar. Por isso eu acho que é ele que tem que fazer diferente. E não é. Quem tem que fazer diferente sou eu. Quem tem que mudar sou eu. Porque o incômodo está em mim. Então, se o incômodo está em mim, eu preciso mudar. Eu preciso sair dessa situação. E parar de culpar o outro. Parar de culpar, de apontar o dedo para o outro e falar que é você que está errado. Então, o diálogo começa assim. E a gente começa a entender que assim, o diálogo ele precisa acontecer. E muitas vezes a gente foge, né, desse diálogo, a gente foge de dialogar com o outro, porque a gente tem medo. E aí eu te pergunto, do que é que você tem medo? Medo de ficar sozinha? Medo de que a pessoa vai embora? Medo que vai haver uma briga, que a pessoa vai torcer o nariz? Gente, você é adulta, você é adulto, então para de ter medo do outro. O outro pode brigar, pode sair, pode fazer o que ele quiser. Mas você é adulta, você sabe lidar com isso. Você pode lidar com isso. Então pare de ter medo de dialogar com essa pessoa. Converse, fale sobre o que você pensa, o que você gosta, o que você não gosta. Exponha. Diga. Converse, dialogue. E o diálogo, antes de mais nada, o diálogo é saber ouvir e saber falar. Como assim saber ouvir? É que eu preciso ouvir o outro, não é escutar. Não é ser seletivo no que o outro vai falar, eu ouvi só isso, eu não quero ouvir o resto. Ou eu não quero ouvir o resto, só eu quero falar. E no fim, quando o outro fala, eu não presto atenção.
O outro merece o seu respeito, assim como você merece o seu respeito e se dá o seu respeito. Então, ouça o outro, mas ouça de verdade. O que o outro está te dizendo? O que o outro está te pedindo? O que você vai pedir para a outra pessoa? Certo? Então, é assim que a gente constrói um relacionamento melhor, é assim que a gente constrói um relacionamento de sucesso. Porque quando você acha que o outro precisa mudar, né, e que você coloca de alguma forma a sua vida na mão dele, porque tudo que vier, né, do outro você vai aceitar. Tudo que o outro fizer, você vai aceitar. Se você não sabe falar, se você não sabe se colocar, dificilmente você vai fazer algo diferente. Né? Então, muitas vezes a gente fala, né? Quando você dá muito para outra pessoa, no fundo, você acredita que merece pouco. No fundo, você acredita que você não merece, né? É aquela coisa de eu dou muito para o outro, eu dou para que ele fique aqui, para que ele fique comigo, para que ele tenha de alguma forma essa troca. Mas que troca é essa? Não existe troca. No fundo não existe, porque você está dando muito para o outro e está só querendo receber migalhas, está só querendo receber algo, pouca coisa, porque você acha que merece pouco. Então comece a mudar isso em você. Comece a olhar para você e achar que você merece e que o outro também merece. Então comece a fazer isso por você. E aí você vai ver que você vai ter um diálogo melhor com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente pode por fora acreditar que a gente merece, que a gente, né, mas por dentro a gente não acredita que merece. A gente acredita que merece menos, ou a gente acredita que não merece nada, ou a gente acredita que merece pouco. Então a gente precisa olhar para dentro de nós. A gente precisa ter esse contato com a gente mesmo, com o nosso interior, para que a gente possa mudar isso e para que a gente possa, no fundo, não só por fora acreditar que eu mereço, mas aqui por dentro eu acreditar que eu mereço. E aí eu não vou mais ter que ficar esperando ou esperando que o outro faça diferente, e eu passo a agir diferente, eu passo a fazer, eu passo a dialogar. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa fazer para ter um diálogo melhor, esteja presente. E o estar presente é realmente estar presente. É estar ali naquele momento, prestando atenção, se entregando àquilo, querendo resolver, querendo participar e querendo ter esse diálogo melhor com ele, para que você possa se aproximar e que você possa cada vez mais construir um relacionamento bom, de sucesso e saudável. Então esteja presente, ouça, dialogue, fale, mas ouça também, ok? Outra coisa, não dê lição de moral. Não queira dizer para o outro que você sabe tudo, que você é o certo, que a outra pessoa é a errada. Escute, ouça realmente, mas ouça com o coração. Ouça aberta, sem resistência, sem querer se justificar, ou brigar, ou ter uma resposta na ponta da língua, ou realmente querer ter uma justificativa mesmo, sabe? Então não queira já entrar num diálogo, numa situação que vocês precisam resolver algo, acreditando que eu já sei tudo, eu já sei tudo que a pessoa vai me dizer, eu já sei tudo que a pessoa vai falar. Então eu já entro com uma mentalidade que aquilo não vai ser resolvido. Eu já entro resistente àquela situação. Eu já entro acreditando que eu já sei tudo o que vai acontecer. Eu estou realmente presente? Não.
Você está trazendo as situações do passado para esse momento presente. Então você realmente não está disposta a ouvir e não está disposta a resolver. Certo? Não sabe. Se você não sabe sobre algo, se você não conhece sobre algo, seja honesta com você, seja honesta com o outro. Diga que não sabe. Não é problema algum. Eu vou te falar que durante muito tempo, para mim foi muito difícil eu reconhecer que eu não sabia sobre algo. Porque eu achava que eu precisava saber sobre tudo, que eu precisava dar conta de tudo, que eu precisava ter essa sabedoria de saber que eu precisava saber sobre tudo e de que naquele momento entrar nessa discussão para ganhar. Mas quando eu fazia isso, no fundo eu não ganhava, porque ambos perdiam. Ou um ganhava e o outro perdia. E, gente, sinceramente, isso não é relacionamento. Relacionamento é onde ambos ganham. Você ganha e o parceiro ganha, ou a parceira ganha. Certo? Faz sentido isso para você? Então, tudo isso que eu estou deixando aqui, eu vou realmente deixar para que vocês façam, né, essa reflexão disso, de ter realmente na sua vida algo que você merece. Oi, Márcia, boa noite, querida. Eu já estou finalizando aqui, mas de qualquer forma, foi ótimo você ter entrado. Eu vou deixar aqui a live salva para que você possa assistir depois. Mas de qualquer forma, assim, foi muito bom, né, você estar aqui. Fico muito feliz e eu sei dessa questão, né, que a gente fala de relacionamento, que é tão importante da gente, para que a gente possa atrair e ter relacionamentos melhores e saudáveis, é preciso a gente mudar as coisas que estão aqui dentro, mudar os nossos pensamentos, a nossa vibração, a nossa energia e colocar essa energia, né, aquilo que a gente realmente quer para o universo, para que o universo realmente traga isso para a gente. Então é tão importante a gente fazer essa mudança, a gente olhar para dentro e ter esse movimento aí de fazer, atrair isso para a vida da gente. Então é muito legal, é muito bacana. Então, falando disso, né, voltando ao que eu estava falando aqui, eu estava falando de algumas questões que são importantes para que a gente tenha um diálogo melhor com o nosso parceiro, com a nossa parceira, para que a gente tenha realmente essa condição de olhar para ele, ter um diálogo melhor, de ter uma relação saudável e de sucesso. Então, para isso, eu coloquei alguns tópicos aqui antes, né, que é o estar presente, que a gente saiba dizer que não sabe quando a gente realmente não sabe sobre determinados assuntos, sobre determinadas situações, que a gente não dê lição de moral e que a gente não queira saber mais do que o outro, ou se comparar, ou se colocar, eu sei, eu estou certo, você não, eu sei do que eu sei do que eu estou dizendo, você não. Então é uma questão muito complicada e desgasta a relação. Então, uma outra questão, não seja repetitivo, né? O ser repetitivo é ficar ali, batendo na mesma tecla, ficar falando, olha, é isso, você não tá vendo, é assim, olha, você tá fazendo tudo errado, você tá no caminho errado. Então, assim, ficar batendo nessa tecla não vai ajudar. Ficar insistindo nisso não vai ajudar. Vai só contribuir para que esses relacionamentos fiquem pior e para que esse diálogo se torne mais doentio. Para que isso, para que exista mais conflitos e mais separação ao invés de unir. Então que a gente tenha essa questão de realmente, em vez de separar, que a gente possa se aproximar. Né? Que a gente tenha esse movimento de equilíbrio em que o que eu dou e o que eu recebo, né? De dar e receber, porque relacionamento a dois é 50% para cada um. Então eu tenho a responsabilidade de dar para o meu parceiro, para a minha parceira,
e de dar aquilo que ele pode receber e de receber dele aquilo que ele pode dar. É isso que é relacionamento. É isso que é equilíbrio. E existe essa questão e precisa acontecer este equilíbrio dentro da relação. A gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber falar, mas principalmente estar presente para ouvir o que o parceiro quer dizer, para estar presente para ouvir o que o outro tem a falar também. E ouvir de verdade, ouvir com o coração. E não é só, tá bom, né? Eu fecho os ouvidos para aquilo que eu quero ouvir, né? E aquilo que eu não quero, tá tudo bem, não fala, não importa, deixa pra lá. Não é assim. Relacionamento não funciona assim. Relacionamento saudável não funciona assim. Relacionamento saudável precisa existir equilíbrio. Então, uma coisa fundamental da gente entender também é que a gente precisa aceitar as diferenças. Homens e mulheres são diferentes. E é fundamental a gente ter isso em mente, de que a gente não quer que o outro seja diferente, que a gente quer que o outro seja igual. Homens são diferentes, mulheres são diferentes. A gente tem muitas coisas que são iguais, mas a gente é diferente. Então é isso que nos torna seres humanos. E é essa diferença que equilibra as relações. Porque o homem, ele tem a energia yang e a mulher tem energia yin. A mulher tem energia yin, que é mais passiva, que é mais compassiva, que é mais acolhedora. O homem tem uma energia mais yang, mais ativa, mais viva, mais racional. Então, assim, são essas diferenças que trazem esse equilíbrio para dentro da relação. E se a gente não souber lidar com elas, fica muito pior, fica muito mais complicado. A gente precisa saber lidar com essas diferenças. A gente precisa saber e perceber essas nuances e gostar delas. A gente precisa ter parceiros e parceiras que tragam para a gente algo que a gente possa crescer, que nos ajude a crescer, nos ajude a evoluir. É assim que os relacionamentos prosperam, que crescem, que têm sucesso. Quando você for ter alguma discussão, né, colocar seu ponto de vista, conversar, que a gente faça isso num ambiente que a gente tenha controle, que a gente não tenha plateia, que a gente não crie situações desagradáveis para que todas as outras pessoas vejam, para que a gente tenha plateia ouvindo ou assistindo a discussão. Que a gente possa fazer isso, mas assim, com respeito ao outro. Porque o outro é um ser humano assim como você é um ser humano. Da mesma forma que você merece respeito, o outro também merece. Então, uma outra coisa fundamental, não contar, não abrir as coisas do seu relacionamento com a pessoa para a família. A relação de vocês diz respeito a vocês. Aquilo que está do relacionamento de vocês é de vocês, diz respeito a vocês. Então é importante que você tenha essa questão muito bem tranquila. Não é segredo, mas é uma questão de vocês, é do casal. Não precisa ninguém ficar sabendo, né? A gente não precisa contar para a família, olha, aconteceu isso, fulano fez aquilo. Não, tenha um respeito um com o outro. Ninguém precisa ficar sabendo. Uma coisa extremamente importante. Não fique apontando o dedo para os erros dele, né? Ou dizendo, olha, você é isso, você é aquilo, você só faz errado, você está fazendo isso. Isso é extremamente negativo. Porque ao invés de você dialogar de uma forma que não seja
violenta, né? Porque quando a gente faz isso, quando a gente aponta o dedo, quando a gente aponta o dedo, a gente está no fundo julgando, a gente está no fundo criticando a pessoa. E o caminho não é esse. Eu não estou dizendo aqui para passar a mão, né? Para fingir que nada aconteceu, não é isso. Mas é não apontar o dedo. É perceber que, assim como o outro errou, você também erra. Você também comete seus erros. É perceber que nós somos humanos nesse sentido, somos iguais nessa situação. Que a gente erra, assim como o outro também erra, assim como o parceiro ou parceira também erram. E é importante a gente saber disso e reconhecer isso. Evitar muitas brigas, muitos desabafos, sabe? De você ficar desabafando toda hora. Olha isso, olha aquilo. Porque chega um momento que fica difícil. E aí a pessoa não quer mais conversar com você. Ela não quer mais saber daquilo. Porque você acaba querendo desabafar coisas da sua vida o tempo todo para aquela pessoa. Isso às vezes é importante a gente fazer com uma amiga. Com o nosso parceiro ou com a nossa parceira não é interessante. Chega a ser chato, chega a ser desgastante, chega a ser ruim. A pessoa não vai mais querer te ouvir. A pessoa não vai mais querer saber. Então faça esse desabafo, né? Em alguns momentos, ok, tá tudo certo. Em alguns momentos, tudo bem. Agora, se você quiser desabafar sobre algumas questões, faça isso com uma amiga, faça isso com um amigo, não com o seu parceiro. Ok? E quando você quiser falar sobre algo, fale diretamente, sem rodeios, sem ficar elaborando muito para chegar na situação, no ponto. Fale com respeito, com educação, com moderação, né? E converse sobre aquilo que de repente não foi legal para você. Exponha o seu ponto de vista. Entenda que expor o seu ponto de vista não está errado, está certo, porque você está dizendo aquilo que está fazendo sentido para você, aquilo que faz parte de você, aquilo que é bom para você e aquilo que de alguma forma é bom para o outro também. Porque quando você faz essa troca, quando você ouve, quando você coloca o seu ponto de vista e o outro ouve também, pode colocar o ponto de vista dele, é uma troca, né? E é saudável, e é importante que a gente fale realmente aquilo que a gente precisa, direto no ponto, sem ficar elaborando muitas coisas, né? Porque quando a gente elabora muito, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. A gente se perde, a gente dá desculpas, a gente acaba indo por um caminho totalmente, e aí de repente a gente vai se perder e não vai nem conseguir chegar no lugar onde a gente quer. Então, por isso que é importante a gente ir direto ao ponto, né? Ser franco, ser sincero, ser honesto. Ser você com você mesmo para depois ser você com a outra pessoa. Bom, e aí eu vou terminar por aqui falando o seguinte: dialogar é falar e ouvir o outro também. É estar aberto a ouvir, mesmo que você não goste do que o outro vai dizer. E mesmo que o outro não goste do que você vai dizer. Isso é relacionamento de adulto. Quando a gente se abre, quando a gente está aberto, está presente nessa relação, a gente sabe que vai existir coisas que vão ser agradáveis e vai existir coisas que vão ser desagradáveis. E isso é relação, né? Isso não é conto de fadas. Relação de adulto, aonde a gente pega os problemas e vai buscar a solução. E não fica girando em torno do problema. Porque quem fica girando em torno do problema, muitas vezes está numa postura infantil, que não consegue, de alguma forma, sair daquele ciclo vicioso de estar só no problema e de não buscar a solução. Como é que eu busco a solução para isso? Olhando
e encontrando as possibilidades que eu tenho, que são inúmeras possibilidades que eu tenho para dar, né, um andamento e para olhar para aquilo e solucionar. Não quer dizer que seja a melhor, isso aqui talvez seja a melhor solução, mas eu só vou saber fazendo, observando, colocando e ok, poxa, não foi a melhor solução, tudo bem, mas a gente pode buscar outra juntos, a gente pode buscar uma melhor solução, só que a gente só vai saber fazendo. Às vezes a gente tem medo muitas vezes a gente tem medo de falar algo, né? Tem medo de colocar algo, tem medo de falar, tem medo de se posicionar, porque a gente acha que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. Não importa o que o outro vai pensar, o que vai dizer. A gente precisa se colocar, a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa resolver o problema. Não é tudo lindo e maravilhoso, a vida não é tudo linda e maravilhosa. Tem momentos sim que são difíceis, mas que é importante e que vai passar. A gente sabe disso. Então é isso. É se entregar ao movimento da vida e saber que assim, como adulto eu escolho. Eu tenho poder de decisão. Eu tenho o poder de escolher aquilo que eu acho que é melhor. E qual caminho que eu acho que é melhor. Nem sempre a gente vai chegar naquilo que a gente imagina. Mas a gente vai entender que, poxa, realmente eu escolhi aqui esse caminho, mas talvez não tenha sido o melhor caminho, né? Eu tive que desviar aqui, fazer isso, mas eu cheguei onde eu queria. Essa é a postura do adulto. É de olhar para o problema e buscar a solução. Só que a gente só busca a solução quando a gente olha para o outro, quando a gente se coloca no movimento, quando a gente entende que o outro, assim como nós, também está tentando fazer o melhor que ele pode. Então o diálogo é fundamental. Mas antes desse diálogo acontecer, antes de tudo isso acontecer, a gente precisa dialogar com a gente primeiro. A gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente precisa ter esse autoconhecimento. A gente precisa primeiro conhecer dentro de nós, para depois conhecer fora, para depois fazer essa troca, para depois ter essa parceria. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês. Quem ficou comigo até agora, gratidão. Quem entrou depois também, gratidão. Eu vou deixar a live salva aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês. Que vocês levem daqui e que vocês coloquem isso em prática, que vocês reflitam. Não necessariamente eu estou colocando aqui, vocês precisam concordar comigo ou discordar. Mas apenas levem isso daqui e coloquem isso aí na sua vida, em movimento, e observem como é o relacionamento do fulano, como é o meu relacionamento, como é o relacionamento da outra pessoa, das pessoas que estão ao seu redor. E comece a observar que aquilo que eu falei aqui, se faz sentido realmente para você isso. E comece a observar, você não precisa concordar comigo ou discordar, mas observa. E veja se realmente isso que eu coloquei aqui, se faz sentido para você. E aí, se fizer sentido, coloque em prática. Reflita, analise e busque isso na sua vida todos os dias. Decida, porque quem decide aqui é você. Decida fazer algo por você, pela sua vida, pelos seus relacionamentos. E é num momento que a gente decide. E aí a gente começa, e aí a gente faz, e dá o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas aí os outros vão vindo, e a gente vai indo, e a gente vai fazendo, e a gente vai subindo. É assim que a vida é. Então, Márcia, gratidão, querida. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Se você quiser, depois dá uma olhada, assiste a live inteira aí. Tem muita coisa bacana que eu falei antes, que é importante também. Mas, como a gente fala, você chegou no momento certo. Você chegou no momento em que era para você chegar, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês.
Gratidão mais uma vez. Espero vocês aqui semana que vem. Semana que vem é a semana do autocuidado. Então eu espero vocês aqui para que a gente possa fazer muitas trocas, para que a gente possa expandir mais ainda a consciência, para que a gente possa crescer e evoluir cada vez mais. Porque assim, tudo que eu faço aqui, tudo que eu trago aqui é para contribuir, para auxiliar e para ajudar vocês na vida de vocês, no relacionamento de vocês, a terem um relacionamento saudável, para ter uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida bacana, uma vida de sucesso. É isso que eu desejo para vocês. E é por isso que eu estou aqui toda semana e estou comprometida com vocês, para trazer conteúdo que possa auxiliar vocês cada vez mais nessa trajetória de vida. Então, mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. Compartilhem, porque assim, quanto mais a gente compartilha, quanto mais vocês compartilham com outras pessoas, mais eu entendo que vocês gostaram e mais eu entendo que assim, faz sentido para mim fazer o que eu faço. Porque eu amo fazer isso, eu amo estar aqui, eu amo contribuir. Então, quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês me enviam mensagens, me colocam aqui o que vocês gostam, o que vocês querem, o que está fazendo sentido, mais eu fico feliz e mais eu coloco aqui mais coisas para vocês. Então, conto com vocês. Gente, obrigada e até semana que vem. Não se esqueçam, semana que vem é a semana do autocuidado e tamo junto para que a gente consiga conquistar a vida dos nossos sonhos, para que a gente consiga conquistar tudo aquilo que a gente merece. E coloque isso, você merece. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.